Marcelo Marelli. Prazer ter você aqui com a gente, encabeçando esse novo projeto. É um treinador jovem que recentemente conquistou, né, o título da A3 com o Sertãozinho. Nós já acompanhamos o trabalho aí do Marcelo, temos muitas pessoas próximas. Então, para nós é um prazer ter você aqui, não só você, como também né, o Elias, seu auxiliar técnico. E desejar para você muito sucesso com a gente. E que você está vindo para um clube tradicional, um clube que tem ambição, tem desejo de crescer, de melhorar, e que juntos nós possamos conquistar os objetivos do clube e que você seja feliz aqui também na cidade, né, que é uma torcida maravilhosa, apaixonada pelo clube, e que eu tenho certeza que juntos, todos nós aí, faremos um São José mais forte, tá bom? Obrigado. Então, estamos abertos aí às perguntas de vocês. Cid, quer dar uma palavra inicial? Bom dia, Marcelo. Pedro Barroso aqui da Rádio CBN Vale. Você vem credenciado, né, com o título do Sertãozinho. Antes de tudo, claro, seja bem-vindo aqui ao São José. Você vem credenciado com o título da Série A3 com o Sertãozinho. Você jogou a Série A4 do ano que vem, né, do ano passado, com a equipe do Taquaritinga. A gente pode dizer que esse seria o maior desafio da sua carreira, defender um time da Série A2, né, para essa Copa Paulista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Prazer falar com todos. Acho que como você falou, a gente passou por alguns clubes já, Taquaritinga, Sertãozinho, o próprio Flamengo de Guarulhos antes também numa disputa de acesso. Certamente pelo tamanho do projeto aí, o São José hoje é o grande desafio da minha carreira. A gente está muito feliz de estar aqui e tenho certeza que a gente vai corresponder a toda essa expectativa aí. Bom dia, Bruno, Cid Clay, Marcelo, seja bem-vindo, João Delfino aqui da TV Câmara. Queria te perguntar como que foi a negociação com o São José, o que te atraiu ao projeto, né? E o que a torcida do São José pode esperar do seu estilo de jogo, né? Como seu time se comporta em campo. Bom dia, obrigado. Foi bem simples, né? Quando o São José fez o convite, acho que pela grandeza do clube, pelo projeto, do tamanho do projeto, a gente não teve dúvidas em aceitar, então foi bem rápido, bem simples, né? Ficou muito feliz aí com o interesse do clube, né? Assim, em relação ao jogo, a gente quer uma equipe equilibrada, obviamente, né? Uma equipe que saiba atacar, saiba defender, mas uma equipe muito agressiva, né? Uma equipe que seja agressiva tanto defendendo quanto atacando. A gente espera montar uma equipe que as pessoas que venham ao estádio tenham o prazer de ver jogando, né? Nas minhas equipes a gente sempre busca, além de montar uma equipe competitiva, obviamente, para ganhar jogos, mas uma equipe que jogue bem, que as pessoas, como eu falei, tenham prazer em vir ao estádio para ver. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Estevão Neves, Rádio Cultural FM. A gente pode considerar, respeitando as equipes que você já passou, São José seria, nesse momento, um grande desafio, até o momento, o maior desafio da sua carreira. Dá para lembrar aquele estágio, quando você começou lá na categoria de base do Flamengo? Estou falando em termos de dimensão. O que você pode dizer da grandeza do São José? Bom dia, obrigado. Como eu falei anteriormente, eu trabalhei muito na base, né? Trabalhei Corinthians e Flamengo, que são equipes de camisa muito pesada. Hoje no profissional, certamente São José é um desafio grande, né? Como eu falei, pelo projeto, pela estrutura que o clube tem. E como eu falei, muito feliz em estar aqui. Então, certamente é um grande desafio e certamente a gente vai trabalhar bastante para corresponder a essa expectativa. Marcelo, bom dia. Zé Aymar da Rede Vanguarda. Um cara que queria ser administrador de empresa, chega aí agora para dirigir o São José, montando um elenco para a competição e para criar expectativas e esperanças na torcida, né? O que já foi conversado aí, então, com o clube, realmente para a montagem de elenco, para os próximos projetos? Você fala que é um projeto grande, o que dá para dizer do torcedor, né? Qual é o sonho que começa a ser sonhado a partir de agora? Bom dia. Na verdade, eu nunca quis ser administrador, né? Eu sempre tentei jogar futebol, não tive sucesso. E aí, né, quando você tem 20 anos ali, você vai fazer uma faculdade, a família ficava antigamente um pouco receosa, o cara fazer educação física, enfim. Eu optei primeiro fazer administração, mas depois já migrei para educação física, que acho que era a vocação. Bom, a gente está conversando bastante sobre montagem de elenco, né? A gente tem que ser uma montagem bem criteriosa, né? Porque a gente sabe dos objetivos do clube.
Então, assim, a torcida acho que pode esperar, como eu falei, a gente vai trabalhar demais, isso é certo, a gente vai trabalhar demais para que a gente monte uma equipe competitiva e que a gente consiga corresponder à expectativa que é, obviamente, fazer um bom trabalho, de fazer uma grande Copa Paulista e depois seguir adiante. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo ao São José. Pedro da TV Band Vale. Queria que você falasse mesmo de estar no São José, um time de Série A2, a torcida talvez com um pouco de desconfiança, por não conhecer tanto o seu trabalho ainda, como que você lida com isso? E para o Sid Clay, quais foram os motivos, né, para trazer o Marcelo para o São José? Valeu. Bom dia. Assim, é normal, enfim, eu sou um treinador relativamente novo, né, 43 anos, mas acho que assim, eu tenho uma boa experiência no futebol, já tenho bons trabalhos aí no currículo, a gente vem de um acesso recente, assim, eu tenho muita confiança no trabalho que eu faço, daquilo que a gente vai desenvolver, eu tenho um suporte grande, um staff grande por trás para me ajudar nesse processo, né, então, muito confiante em relação a isso, eu tenho certeza que no decorrer do campeonato, da preparação, a torcida vai gostar do que está sendo mostrado, e principalmente com as vitórias, essa confiança vem naturalmente. Bom dia a todos. Assim, o Marcelo chegou para a gente, né, Bruno, através assim, de uma análise de mercado que a gente já vinha fazendo. Dentro de um planejamento do clube, a gente tinha em mente trazer um treinador jovem, mas também já com vivência no futebol, com experiência de categoria de base, que pudesse também ter conteúdos para poder também melhorar não só os atletas que já são mais velhos, né, mas também jogadores jovens. O clube, vocês sabem que está fazendo um investimento também nas categorias de base, então a vinda do Marcelo também, ela passa por esse processo de também ter um olhar para as categorias de base. Nós temos hoje o Sub-20 que vai disputar o Campeonato Paulista, o Sub-17 e o 15 que já estão disputando. Nós temos bons valores aqui nas categorias de base. Então o Marcelo vem também dentro de um planejamento estratégico do clube. É evidente que ele é jovem, mas todo jovem ele precisa passar por um processo, né, de ter que ter oportunidade de estar trabalhando em clubes maiores. O futebol brasileiro ele vem necessitando dessas mudanças, de surgir novos treinadores. A gente conversou muito com o Marcelo, vimos os jogos, principalmente os últimos 6 jogos da equipe do Sertãozinho jogar, e a gente entendeu, logicamente, depois de uma longa conversa, né, a gente entendeu que ele era um profissional que realmente pode fazer parte desse planejamento e dar o resultado que nós esperamos, né? Já dentro da Copa Paulista, que é um campeonato um pouco mais difícil, financeiramente extremamente deficitário, mas que o Marcelo veio também já sabendo de toda a necessidade e as condições que o clube também oferece. Eu creio que foi uma decisão baseada, né, nesses critérios, além de técnico, além também da capacidade dele de desenvolver atletas, né, que a gente vai ter tempo para fazer isso, nós vamos ter um jogo por semana, então, logicamente que o futebol a gente precisa do resultado rápido, né, somente o treinador, né, ele quer o resultado para amanhã, o clube também precisa desse resultado para amanhã, mas a gente está dentro de uma expectativa, de um planejamento dentro do clube. A escolha do Marcelo foi baseada nesse sentido. Bom dia, Marcelo. Primeiramente, boa sorte, Davi Souza, da Rádio Estevão Neves. Aproveitando o gancho do Sid Clay, a gente quer entender, né, como que você pretende utilizar a categoria de base? Você já pensa em utilizar algum jovem, já tem alguém em mente? Como que está funcionando esse processo? Bom dia, obrigado. Eu acho que já tinha alguns jovens inseridos no elenco da Série 3, né? Esses jovens vão continuar sendo oportunizados. A gente vai observar muito os jogos do Sub-20, os jogos do Sub-17 quando iniciarem, e obviamente dentro daquilo que nós, como departamento, acharmos que é o momento de oportunizar algum atleta, a gente vai fazer, né? É muito importante que os atletas jovens também sejam oportunizados, né? Então, a gente, com critério, com calma, a gente vai observar todo mundo e assim que se acharmos que é oportuno para o momento, a gente vai utilizar. Bom dia, Gabriela da Life. Você conhece bem o futebol do interior e eu queria entender qual é a sua visão sobre o São José e sobre o potencial que o time tem. Bom dia. Eu enfrento São José desde 2018, então o São José sempre foi uma equipe muito difícil de jogar contra. A gente de fora tinha uma noção, né, do tamanho do projeto São José a partir de se tornar uma SAF. Né, com a gente estar aqui dentro agora, a gente conhecendo as pessoas,
e conhecendo principalmente as ideias das pessoas que estão aqui dentro, que tocam o clube, a gente vê que é um projeto grande, que é um projeto que pensa a longo prazo. Então, certamente, isso tem tudo para dar certo, tem tudo para ser vitorioso, né? A gente está aqui para contribuir um pouco com isso. Sobre a montagem de elenco, né, Marcelo, queria que você falasse sobre o que o torcedor de São José pode esperar, né, se é um time que vai vir bastante aí da categoria da Série A3, onde você estava. Queria te perguntar sobre o goleiro Gabriel, né, que foi o seu goleiro lá no acesso do título do Sertãozinho, e já perguntando para o Sid Clay também sobre montagem de elenco, até quando, né, o São José deve ter aí o seu elenco, ou a maior parte dele, já montada para a Copa Paulista. Obrigado. Não, já falei contigo, eu acho. Então, a montagem de elenco realmente acho que tem que ser bem criteriosa, né? A Copa Paulista, assim como as outras competições de São Paulo, existe um limite de inscrição. Então, a gente tem que pensar bastante no atleta que a gente vai trazer, né? Se encaixa dentro do perfil que a gente quer, se encaixa dentro da maneira de jogar a nossa. Então, é muito criterioso. Já existe uma base de atletas remanescentes aqui da Série A2, então a gente está conversando bastante. Acho que com calma a gente vai chegar no elenco que a gente acha interessante para iniciar. E aos poucos a gente vai passando para todos aí os atletas que vão chegar. Gabriel, atleta muito bom, um dia a dia excelente, extracampo excelente, um cara que me ajudou bastante no Sertãozinho, né? Foi peça fundamental no nosso acesso. Foi eleito o melhor goleiro da competição com todos os méritos, com merecimento. Então acho que fez por onde está aqui também, né? É um passo que ele está dando na carreira também. Então chega para agregar demais, tenho certeza que vai ajudar bastante a todos aqui. Bom, pegando o teu gancho aí, né, com relação à montagem do elenco, a gente já tem 8 jogadores remanescentes da Série A2, né, já temos 5 jogadores contratados, e sem contar ainda com os atletas das categorias de base, a gente vai aproveitar, principalmente nesse início, alguns jovens que já estavam, inclusive, treinando com a gente na Série A2, o Marcelo já tem consciência disso também, então o nosso objetivo é a partir de hoje, a gente acelerar esse processo de montagem do elenco. Eu acredito que, né, Marcelo, a gente conversou aí que no máximo 10 dias a gente pretende ter aí 90% do elenco montado, até porque a gente precisa de um tempo hábil aí para que o Marcelo possa, juntamente com os demais da comissão técnica, possa desenvolver o trabalho, dar ritmo para alguns jogadores que, obviamente, alguns atletas já estão 30 dias parados. Então, dentro de um planejamento técnico, a gente vai avançar o mais rápido possível para que esses atletas recém-contratados se apresentem aqui no clube. Sid Clay, bom dia. Você, Pedro Bavus, aqui da Rádio CBN Vale. Falar da Copa Paulista, né? Como é que se analisa a competição deste ano? Você esteve lá no Conselho Técnico, eu queria que fizesse uma análise também desse grupo do São José, que tem Taubaté, né, o adversário que foi na Série A2, o Oeste também, Santo André, São Caetano, enfim. Como é que você analisa a competição e qual será o principal objetivo do São José na competição? É montar uma base para a Série A2 do ano que vem ou é recolocar o São José novamente na Série D? Bom dia. Bom dia. Bom, o campeonato eu achei interessante, né? Eu tinha falado isso logo depois do conselho lá na própria federação. A federação, como sempre, trabalhando de forma muito coesa, de uma responsabilidade muito grande com os clubes de São Paulo. A primeira fase regionalizadas, eu acho que isso também é interessante para todos os clubes. A forma de disputa também, né, não mudou praticamente quase nada do ano passado. Classificam-se 4, então jogo de ida e volta. Eu acho que vai ser um campeonato que vai dar possibilidade de a gente se preparar bem, né, e também a gente, como você mesmo perguntou, de a gente já ter uma espinha dorsal, uma base bem forte, já pensando no campeonato do ano que vem. Assim, o nosso intuito é dar continuidade com o trabalho do Marcelo, né, para o ano seguinte. Então, a gente, logicamente que a gente vai buscar, dentro de uma formatação de elenco e também dentro da competição, que a gente sabe que é uma competição também parelha, não há uma equipe que vai ter uma disparidade muito grande, até principalmente pelo nível de investimento que é feito no segundo semestre, nesse campeonato, e a gente quer aproveitar, né, para que esse segundo semestre a gente prepare bem a equipe, já pensando no ano que vem. É lógico que a Copa Paulista para nós é interessante, porque o planejamento do clube é entrar no cenário nacional, é buscar uma vaga para a Série D novamente, né? O planejamento do clube já foi dito aqui várias vezes, né? O clube quer crescer,
vem fazendo investimentos em todas as áreas do clube, e a expectativa é essa, da gente não só fazer um bom campeonato dentro da Copa Paulista, mas também buscar os objetivos do clube, que são, no caso, a vaga ou a Copa do Brasil para o ano que vem. Marcelo, em relação à Copa Paulista também, o que você pode falar, a sua visão sobre a Copa Paulista? É um campeonato um pouco diferente de uma A3, tem a primeira fase, depois já começa o mata-mata, então é um pouquinho diferente. Em cima disso, planejamento, conforme o Sid Clay falou, como que está o seu contrato? Já está pensando no futuro, numa A2? E muitos comentam que numa A2 precisa de alguém com experiência, que já tenha bagagem numa A2. O que você, como treinador, que está em ascensão na sua carreira, pensa sobre isso, de repente está dirigindo uma equipe como São José na A2? Então, isso aí é teoria, né? Assim, eu também não tinha disputado nenhuma Série A3, na primeira fui campeão. Então, assim, eu acho que é trabalhar, quem trabalha bem, né? Quem respeita as ideias do clube. Então, eu confio, como eu falei, eu confio muito no meu trabalho. Meu objetivo agora é Copa Paulista, então a gente está pensando muito focado na Copa Paulista, e mais para frente pensar na Série A2, né? Acho que a Copa Paulista é um campeonato que te dá a possibilidade de trabalhar bastante, né? Só a semana cheia. É um campeonato relativamente ali a primeira fase longa, então você pode observar bastante os adversários, você consegue trabalhar bem a sua semana. Ano passado, pelo Taquaritinga, mesmo com um orçamento muito baixo, a gente conseguiu chegar umas quartas de final e muito perto de uma semifinal, perdendo nos pênaltis, ali um jogo que a gente foi muito melhor. Então, uma competição, principalmente porque você consegue projetar jovens jogadores, você consegue projetar atletas de categoria de base. Então, é uma competição boa, né? E a gente espera fazer uma boa competição. O contrato já está previsto, já uma continuidade para a Série A2. Para encerrar da minha parte aqui, Sid Clay, queria só te perguntar novamente sobre a montagem do elenco, né? Para onde que o São José está olhando para esse momento, né? Se é para a Série A3, se é para outros estaduais, e desses 8 remanescentes, né? Se você consegue já adiantar para a gente quem que permanece no São José? Bom, assim, o mercado ele é bem abrangente, né? Lógico que a Copa Paulista, pelo seu investimento, logicamente que a gente entende de ter jogadores às vezes mais jovens, né? Dentro de um perfil de crescimento também, de oportunidades de mercado, né? A gente tem já um banco de dados desde o ano passado que a gente já vinha fazendo esse trabalho internamente. O próprio Marcelo também, por ter já trabalhado, né, 3 anos consecutivos aí dentro desse nicho, né, de competição, desse modelo de competição, ele conhece muitos jogadores também, vai nos ajudar e já estamos trabalhando nesse sentido. O mais importante é que a gente traga aqui jogadores que realmente que têm um perfil de trabalho que nós desejamos, né, que são jogadores comprometidos com a instituição, jogadores que realmente tenham uma ambição também, assim como nós temos aqui dentro do clube. E é nesse sentido que é o critério, inclusive, que o próprio Marcelo disse, que a gente vai buscar implementar aqui dentro e trazer as próximas contratações. Com relação aos atletas, ficaram o Lucas, que é o goleiro da base, que era o terceiro goleiro nosso, né? O Luiz Gustavo, lateral direito, que jogou pouco, mas é um jogador jovem também que a gente acredita. O PC continua também com contrato no clube, o Jefferson tem contrato no clube. O Fidelis também foi renovado o contrato no clube. O Rony, que está voltando de lesão, já estava treinando com a equipe, o atacante. O João Gabriel Meia também. E nós renovamos com o Vinícius Tanque, que é o centroavante, né, que chegou na fase final. E a gente já fez um contrato com ele também. Temos alguns outros jogadores que nós já divulgamos, que nós renovamos e emprestamos, né? Tem 5 jogadores que nós renovamos e estão emprestados no Campeonato Brasileiro, já também pensando no planejamento do ano de 2026. Marcelo, para finalizar da minha parte também, como você pretende utilizar esses jogadores que ficaram? Acredito que se ficou, né, o Sid Clay, como ele já mencionou, acredita no trabalho dos jogadores que ficaram e que podem contribuir para a competição e para a equipe, mas você acredita que eles podem servir de espinha dorsal para a montagem da sua equipe titular? Então, isso a gente vai ter que ver no processo diário de treinamento, né? Assim, acho que é prematuro para pensar nisso. Obviamente, já tendo esses jogadores, a gente parte de uma base ali. Mas assim, isso aí é dia a dia, né? A gente sempre vai jogar quem tiver melhor, independente de estar chegando agora, se já está no clube. Então, assim, é muito inicial, está muito incipiente para a gente começar a falar
sobre isso agora. É bom de ter uma base, é bom a gente partir com o atleta que já conhece o clube, já entende o dia a dia do clube, mas sobre jogar ainda falta um pouquinho. Sid Clay, só encerrar aqui da minha parte, você comentou que 4 jogadores foram contratados, né? Já pode dizer o nome desses atletas, né, o perfil desses atletas que vão disputar essa Copa Paulista? Não dá para dizer, até porque os jogadores não estão aqui, não fizeram exame médicos, né? Então, a previsão desses jogadores chegarem no início da próxima semana. Essa semana é uma semana de representação dos atletas que têm contratos, e a gente vai usar também essa semana para reuniões, para planejamento com a comissão técnica, para estarmos todos alinhados, né? E as contratações provavelmente já chegam no início da próxima semana. E, logicamente que divulgar nome agora sem o jogador estar aqui, eu já disse isso, que é muito difícil para a gente, até porque não é habitual da nossa parte, e também eu acho que isso só atrapalharia a gente divulgar qualquer nome nesse momento. O único que foi realmente divulgado foi o Gabriel, até porque ele já assinou o contrato dele, a gente agiu de forma muito rápida, né, antes dele terminar a competição lá. Então é o único jogador que a gente pôde divulgar em virtude também da assinatura do contrato. Sid Clay, teve algumas mudanças, né, também no departamento de futebol. Muita gente às vezes não entende que é do futebol, né, coisas do futebol. Além do treinador, a gente teve mudança em outros departamentos. E a gente vê que o São José está no seu 3º ano da SAF. Essa pergunta pode ser para você ou para o Bruno, né? Em relação ao que o São José, a gente observa o trabalho. A gente tem lá o CT, que continua, né, o trabalho, e não vai acabar tão cedo, a gente sabe que é um trabalho grande do CT, e a gente tem o departamento de futebol. O São José disputou pela 2ª vez com a SAF A2, e agora o torcedor já fica pensando na A2 o ano que vem. Tem alguma prioridade, Bruno? O que a SAF pensa, se tem alguma prioridade ou é um conjunto? O que você pode dizer para o torcedor em relação a isso? Eu vejo que é um conjunto. Assim, desde o começo, nós temos um objetivo de fazer um clube vencedor, de um clube sustentável, de um clube que tenha uma continuidade no alto nível. E para isso você tem que, a gente fala, vamos sonhar grande, mas vamos indo um passinho de cada vez. O que é esse passinho de cada vez? Nós sempre procuramos investir em infraestrutura, em elenco e também em competências técnicas em profissionais e categoria de base. Acho que e o estádio também, que foi mais uma concessão, né, que está dentro da infraestrutura. Então nós sempre, acho que investimos um valor importante nas montagens dos elencos, na infraestrutura. Nós estamos construindo um centro de treinamento que acho que todos vocês conhecem, né? A prioridade eram campos para treinar, hoje nós já temos 2, temos mais 2 já em andamento, que acredito que até o final do ano estejam prontos. Temos um centro de treinamento que já nós arrendamos para as categorias de base, são 2 campos lá onde é o Independente, né? Isso é arrendado. Então já temos uma estrutura boa para a categoria de base também. Lembrando que o Sub-20 já tem usado o nosso centro de treinamento. A base também, mas o 15 e o 17 usa mais o sintético. O 20 já usa mais os campos mesmo, para preservar para o profissional e para fazer essa integração muito forte que o Sid Clay falou entre o 20 e o profissional. Temos o estádio, né? Fizemos algumas melhorias mais internas, né? Que às vezes não é vista pelo torcedor, mas que para nós e para vocês acho que fez diferença. As cabines de imprensa, vestiário, escritório, a própria sala aqui, né, de imprensa. E também o departamento de futebol, né? Nós investimos na infraestrutura de academia, de departamento médico, profissionais, parte toda de equipamentos também de fisioterapia, mesmo profissionais capacitados para elevar o nível, né, físico e de saúde e performance do clube. Então eu vejo que é um conjunto de fatores que existem que faz o atleta vir e dar certo e que o clube possa crescer e continuar, entendeu? Isso garante resultado? Não garante, mas eu acho que ajuda a estar mais próximo. Infelizmente, batemos na trave, sabemos que são 2 competições,
A primeira fase é uma e o mata-mata é outra, né? Jogamos 2 jogos aí, infelizmente não conseguimos o resultado. Tivemos bons momentos nos jogos, no confronto como um todo, e perdemos, né? Paciência, estamos aqui trabalhando, remontando, melhorando, buscando melhorar, né? Para que realmente, quem sabe da próxima vez, a gente consiga o resultado, né? E agora já pensando primeiro numa Copa Paulista. É claro que a A2 é o campeonato, talvez... que é mais desejado, que é mais vislumbrado pelo torcedor e por todos, mas a Copa Paulista é um campeonato organizado, é um campeonato que dá vaga para o campeonato nacional, são os clubes de São Paulo, são excelentes clubes, né? O mercado olha como um belo campeonato, e eu acho que o São José, onde ele entra, ele tem que entrar para disputar e para brigar para ganhar. Esse que é o nosso discurso aqui. Ele serve como preparação também para a A2? Serve. Ele serve como preparação para a utilização da categoria de base, para observação? Serve também. Mas a gente tem objetivos. O primeiro objetivo tem que ser classificar. Depois começa a ser de novo os mata-matas. E aí são 4 mata-matas, né, para chegar no título. Então acho que a gente tem que pensar por fase. Mas respondendo a sua pergunta, eu vejo que é um conjunto de fatores extra-campos que apoia e ajuda que o resultado no campo seja melhor. Eu acredito que um treinador que vem num clube, que consegue focar no trabalho dele, junto com os jogadores, com a comissão técnica, trabalhando como se todos os que passaram aqui trabalham, vivem no clube, pensando ali dentro somente, facilita o trabalho da comissão técnica, se você tem uma estrutura, né, por trás que dá esse apoio, né? E esse também é muito o trabalho do nosso executivo de futebol, né? Fazer que todos esses departamentos, saúde, a performance, a fisiologia, o jurídico, o departamento pessoal, recursos humanos, a nutrição, a categoria de base, funcione bem para que dentro o nosso treinador e a comissão técnica consiga cobrar e desempenhar o melhor possível. Bruno, só uma última pergunta. Teremos lançamento de uniforme nesse segundo semestre ou o clube seguirá usando a mesma camisa do ano passado? Nós vamos seguir usando a mesma uniforme desse ano, vamos mudar para o campeonato da A2, tá? Em conjunto aí com a nossa fornecedora, entendemos que seria melhor fazer um lançamento no final do ano para a A2, então isso aí já está sendo até desenhado, trabalhado, tem todo um rito aí de processo, né, de construção de material esportivo através do nosso fornecedor, do nosso patrocinador, então vai ficar para o ano que vem, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Valeu, obrigado, pessoal.